Vamos então prosseguir a nossa aula. Estamos aí lutando para aprender neste livro A Família em Meio à Tormenta. A família em meio à tormenta. Como a cruz redefine o lar. E nós já tratamos e resgatamos o que falamos no capítulo 1 e iniciamos o capítulo 2. Vamos lembrar algo que falamos no capítulo 2 na última aula? Então, o capítulo 2 teve, ou tem como título, a cruz como crise familiar. A cruz como crise familiar. Então, nós todos temos aquele anseio por demonstrar ao mundo uma família perfeita. Lembra como nós falamos da família perfeita? A família margarina. Essa família é a que nós queremos mostrar ao mundo. Isso é muito mais satisfatório para todos nós. Isso é instagramável. Isso é muito regozijo nosso mostrar, olha como nossa família é feliz. Mas, quando nós analisamos adequadamente, sabemos que família é humilhação também. Família é expor coisas duras e difíceis do nosso dia a dia aos outros, é mostrar falhas, é mostrar que nada é tão perfeito assim como a imagem que nós queremos construir. E nós lemos que é difícil manter imagens de família, é difícil construir aquela imagem que a gente quer para o mundo e mantê-la, e aquela imagem que nós queremos construir para nós mesmos, sabe? Fingir que é aquilo. Família é isso sim, tá? Para ouvir lá. Sim, família é assim. E aí fica difícil. Até tive conversa no final da aula, alguns irmãos que falam, é justamente isso. A gente fica com aquela ideia, aquele mantra de repetir, família é bênção, família é bênção, família é bênção. E a gente vê a nossa família e fala, a minha família parece fora disso. A minha família parece fora disso. Não é fora disso. Esse é o consolo que nós estamos tendo. Não é fora disso. Porque ao mesmo tempo, ela é bênção e maldição. É isso que nós vimos. Então nós olhamos várias outras famílias, lembrando da última aula também, tantas famílias felizes, tantas famílias que, olha, estão viajando, estão com 5 crianças correndo no quintal, todas felizes e sem joelho ralado. Temos famílias muito alegres aí, e a nossa parece a um passo do desastre. A nossa parece que está a se ruir. A nossa família parece que está um caos. Só a minha tem problema, só meus filhos são os diferentes na turma, só eu que sou chamado na escola, só o meu casamento que tem problemas, só eu. E esse é um grande problema que nós temos, principalmente em igreja. Por quê? Porque o tópico 1 e o tópico 2 se relacionam. Nós queremos manter a imagem e escondemos, mesmo em igreja. E aí nós carregamos o peso de sermos uma família falha, parecendo ser a única. Então, como nós diagnosticamos família? Lembrem-se, família é um retrato do Evangelho. Família é algo sublime mesmo. É bênção mesmo. Por quê? Porque ela retrata verdades muito superiores, eternas. Como entenderíamos Deus sendo Pai, se não soubermos o que é Pai? Só sabemos o que é paternidade por causa da paternidade falha que temos nesse mundo, e aí nós entendemos essa revelação do que Deus é perfeitamente. E começamos a entender o quão imperfeitos são os pais neste mundo. Os pecadores pais. Como que nós entendemos a relação de família e a proximidade de um corpo familiar? Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que a família de Deus é a igreja, como nós entenderíamos o que é ser família se não tivéssemos as nossas famílias e esse amor na irmandade? Entendemos isso e chamamos uns aos outros de irmãos, porque nós temos um conhecimento do que é ser irmão, o que é viver essa irmandade olhando as famílias neste mundo. Então são retratos de algo muito maior que é o Evangelho. A família não é um fim em si mesmo, mas um guia para entendermos Deus e o plano de Deus. Só que
a família é manchada pelo pecado. É nesse sentido que a família também é maldição, porque estar próximo, vinculado e em níveis tão grandes de intimidade e convivência com pecadores é terrível. É terrível. Então, as duas verdades coexistem. O modelo criado por Deus, algo extraordinário. A família criada por Deus, algo sublime. Nós tocamos. Na minha família tem eu. Então não é algo perfeito. Então é algo terrível. É algo duro de se conviver. É algo com falhas. Então, como aprender ou entender mais da família olhando para as Escrituras? Este capítulo nos fala que a Bíblia nos ensina principalmente sobre família ao olharmos para a cruz. Então é isso que nós falamos na última aula. Onde mais aprendemos? Nós aprendemos nas Escrituras inteiras. Mas temos um retrato principal para entendermos. Ele fala na cruz. E uma das imagens da cruz, de uma crise aí, inclusive familiar, é o Salmo 22. Então, aquele momento em que olha-se para os céus, o Filho de Deus, e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é da cruz. Então, Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo brada isso na cruz. E olhando para a cruz, nós entendemos por família, e olhando para o Salmo 22, que é um salmo que reverbera muito na cruz, nós entendemos crises. Falamos na última aula sobre olhar no Salmo 22, a minha família te serviu, eu estou aqui desamparado. Estou perante ti desde da minha tenra criação com a minha mãe, estou aqui desamparado. Então a família passada, a família atual, não são garantias de não sofrimento. Não são. Lembrem-se disso. Estar em família é sinônimo de vulnerabilidade. Então, nós falamos sobre o cumprimento daquela fala de Simeão, aquela profecia de Simeão para Maria, que uma espada traspassaria sua alma. Então, nós temos essa informação de Simeão e cumprida ali na cruz. Então, olha quanto é doloroso ver o sofrimento de um filho. Só que em Maria, quanto isso é especialmente doloroso e unicamente doloroso, porque é a única mãe que viu o filho perfeito sofrer. Então, Maria tem um papel especial na maternidade, sem dúvidas, tá? Acho que nós, protestantes, temos grande dificuldade em falar de Maria. Por quê? Machucados aí por uma ideia contrastada de como alguma prática católica se afastou da realidade. Aí a gente pega outro extremo é ruim, tá? Maria é bendita entre as mulheres. Sim. Maria aquela que no latim é Ave Maria. Sim, porque significa salve Maria, saudação do anjo. Então, por mais que nós temos medo, Maria é especial, sim, porque ela foi escolhida, não por merecer, mas escolhida para uma missão totalmente especial, que custaria muito a ela. E custo familiar disso é ver o único filho perfeito, único filho, toda mãe acha que nenhum filho merece sofrer, tá? Isso é fato. Se mãe pudesse, o fio é um traste, curva de rio, todo mundo quer aquele filho lá tomando as consequências dos seus erros terríveis que incomodam todos, a mãe está, não, ele não merece isso não. A mãe é a pessoa que mais limpa a barra de filho na história. Mas filhos que precisam de barra limpa. Temos um único filho que realmente não merecia nada. E sofreu na cruz. Então isso é se ferir. Família é vulnerabilidade. Família é ver o sofrimento e sofrer. Família é ter a espada atravessando a alma. Então,
Quando nós olhamos para a nossa família e vemos sofrimento, a gente pensa, nós deveríamos fazer algo a respeito, nós deveríamos guardar nossa família. Eu sou o homem, eu devo cuidar da minha família. Nós não somos quem nós deveríamos ser. Nós não somos. Então, o que a minha família precisa, eu não sou tudo que a minha família precisa. Eu não sou tudo que a minha família precisa. Então, revela que nós não somos as pessoas que os nossos amados familiares necessitam. E precisamos admitir isso. E é um passo para ser mais do que eles precisam. E olhando para isso, olhando para a cruz, João 19, vamos abrir lá, João 19, 20 e 26. João 19, 20 e 26. Alguém pode fazer a leitura? Oh, perdão, 20 e 26. É 26 e 27. Perdão. Está escrito aqui, todo mundo viu. Olha, está vendo que eu sou o pior de todos. João 19, 26 e 27. Ainda vimos que, por mais que esteja no momento de prioridade máxima, de salvação da humanidade, numa dor terrível e prestes a morrer, ainda cuidou da família. Isso é surreal para a nossa ideia. Basta um desafio no trabalho, a gente já fala, olha, não vou poder cuidar agora da família porque eu estou preocupado aqui. Às vezes, imersão em compromisso na igreja, eu deixo minha família de lado. Jesus na cruz não deixa a sua família de lado. Então isso ensina grandemente o que é ser perfeito. Seremos perfeitos? Não, mas seguimos este. Nós seguimos este até na cruz. Então ele cuida de sua mãe. Ele vê que ela ficaria desamparada dentro de um aspecto cristão, tá? Ele tem irmãos, Maria tem outros filhos, mas vendo ali que precisa de um cuidado de alguém que está seguindo ele até a cruz, ele o entrega para outro que está seguindo até a cruz. E entregar a sua família a cuidados, quando você está ausente, aos cuidados cristãos, é o melhor lugar para você cuidar da sua família. É realmente o desafio da sua família, entregar em ensinos cristãos, onde você até ali se responsabilizou. Obviamente, a gente não terceiriza a cristianização da nossa família. Nós não terceirizamos a evangelização da nossa família. Não é chegar aqui e falar, olha, aqui é o departamento infantil, ensine Cristo aos meus filhos. Não é chegar aqui que os pastores se responsabilizem por ensinar minha família. Não! Você perderá a sua família. É aqui quando Cristo iria morrer. E aí, o caminho dele pós-ressurreição aponta para os céus. Aí sim ele lega. Então a responsabilidade até ali era Maria seguindo Jesus e o próprio Jesus mostrando as escrituras para ela. Então é nesse sentido responsabilidade e cuidado até na última hora, mostrando que é óbvio que tem um fardo maior da cruz, mas família faz parte do fardo da cruz. E ser família é ser discípulo. Ser família é seguir a Cristo, ser família é cuidar de que pessoas sigam a Cristo, é ser discípulo e discipular. Isso também é ser família. Então, passando aí agora, primeiro ponto que nós não tratamos na última aula, já é o próximo slide aí. Pertencer a uma família é difícil, mas isso não deveria causar espanto, nem desânimo para o povo da cruz. Bom, quem aqui acha que é fácil pertencer a uma família, talvez seja aquele com menos responsabilidades na família. Aí torna mais fácil. Parece que tudo, criança, por exemplo, tudo é mais leve. Ser parte de uma família, para uma criança, é o quê? É você dormir em qualquer lugar e acordar na cama, de pijama ainda, magicamente.
é você consumir uma comida pronta e depois o prato estar limpo, magicamente. É usar sempre de todos os cômodos da casa e tudo está tão incrível. É não saber que a casa tem um custo, que a comida tem um custo, que tudo tem um custo. É muito tranquilo. Então, fazer parte de uma família para alguém sem nenhuma responsabilidade tende a ser mais fácil. Mas eis vocês aqui, já adolescentes, jovens, adultos. Ser parte da família é dureza. É difícil. Conviver, unir, manter. Vocês já viram, imagine o desafio de uma avó manter os filhos depois de casados ainda unidos. É o que sonha toda avó, todo vô. E aí, aqueles grandes jantares, e aí reúne todo mundo, mas os filhos estão brigados. Acontece. Os primos fazendo todos os tipos de loucura aí. Então, é difícil. Aí falecem os avós. O que acontece com os filhos? Cada um dispara para um canto. Difícil mantê-los unidos. Então, é difícil. E aí decidem passar, aí nós chegamos naquele retrato inicial. E decidem, depois, já não tem mais avós, passar junto o Natal. É o último. O primeiro, depois do falecimento daquele que os unia, é o último. Que dá tudo de ruim e vê todas as diferenças das famílias, e os cônjuges que não estão acostumados com aquilo. E aí, difícil, muito difícil. É difícil fazer parte de família? É difícil conviver numa mesma casa, que é mais intenso ainda do que só um Natal? É difícil conviver com pessoas diferentes? É dificílimo. Só que o que é difícil para o povo da cruz? O que é difícil para o povo que é convidado a oferecer a sua vida, pegar a cruz e seguir Cristo? O que é difícil demais? O que espanta para o povo da morte? Da sua própria vida. O que é difícil demais? É a família que deveria se espantar com a nossa tranquilidade a enfrentar tormentas. Porque olha, como que está no meio dessa tempestade e você está dormindo? Eu sou do povo da cruz, você não sabe o que é tempestade. Isso aqui é uma chuvinha. Está tudo desmoronando, isso aqui é uma chuvinha, está caindo água dentro da igreja. Isso aqui é uma chuvinha, chuvinha. Porque nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da cruz. É só quem olha para Cristo, o sofrimento, a cruz e o segue, está pronto para os desafios terríveis, não é que não é terrível, terríveis deste mundo. Porque quando nós entendemos, aí, próxima frase, nossos relacionamentos não dizem respeito apenas do sentido da nossa felicidade, mas da glória de Deus, e aqui está um ponto importante, porque a gente vai entender e aceitar o sofrimento, vai entender e aceitar a tormenta, saber que ela existe, porque ela serve, prestem atenção, a tormenta serve a um Senhor, ela não serve à nossa felicidade, ela não serve ao nosso riso e alegria, a nossa tranquilidade, não, ela serve a Deus e ao seu plano, serve à glória de Deus. E como a tormenta serve à glória de Deus? Através de nós glorificarmos a Deus em meio à tormenta. Deus está no controle, sabemos disso, e o primeiro capítulo falou disso. Olhe para a vida de Jó. É o próprio Deus que autorizou ser tirado quase tudo que ele tinha, exceto a esposa e a vida. De resto, foi dilacerado por tormentas terríveis, 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 terríveis. Aquilo servia para a alegria e felicidade de Jó? Não. Servia para plena tranquilidade da família de Jó? Não. Servia para a riqueza de Jó? Não. Servia para o que então, se não para a felicidade de Jó? Para a glória de Deus. E quando Jó questiona e questiona e questiona, a resposta é o quê? Qual é a resposta de Deus?
Qual é a resposta de Deus para por que isso aconteceu comigo? Por que veio a tormenta à minha família? Resposta de Deus: eu criei o universo. Onde você estava? Resposta de Deus: eu sustento todas as coisas nesse planeta. Que você sabe do que está acontecendo lá num filhotinho nascendo no meio da floresta. Eu estou sustentando. Que conselho você pode me dar? A resposta de Deus é: eu cuido de tudo, não você. A resposta é: olhe para mim como Deus potente acima de todas as coisas. As coisas me servem, não te servem. Você não é Senhor, você também é servo. Isso basta. Olhar para Deus, a glória de Deus, basta para entender também a nossa crise familiar. E o que a Bíblia nos chama, Tiago 1:2. Meus irmãos, têm de motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí é difícil. Aqui já é o ápice de, então, se não serve a minha alegria, posso passar por provações, por tormentas, e sou chamado à alegria. Virou o jogo, tá? É difícil entender, sim. Mas por quê? Por causa da glória de Deus. A glória de Deus é a maior das alegrias. Não, a bonança não é a maior das alegrias. A riqueza não é a maior das alegrias. O bom convívio familiar não é a maior das alegrias. O filho exemplar como troféu não é a maior das alegrias. A glória de Deus é a maior das alegrias. E quando você atravessar a tristeza dessa humilhação na sua família, só que entendendo para a glória de Deus e servindo a glória de Deus, você vai reencontrar a verdadeira alegria no meio das tribulações, no meio das provações. Esse é o chamado nosso em meio à nossa família, alegria nas provações. Então, entenda as dificuldades familiares como campo de treinamento para o nosso destino final, a glória final que nós vamos experimentar, que aí é a glória sem tormenta, que aí é a glória sem choro. Mas enquanto existe o choro, que o choro também seja para a glória de Deus. Que a dor seja, que a crise familiar seja para conduzir Cristo como restaurador. Esse é o nosso desafio, sempre focar na glória de Deus, encontraremos alegria. Encontraremos a alegria em meio à dor. Não o sorriso passageiro, mas a lágrima que no final sorri. Que o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós encontramos o amanhecer verdadeiro. Então, temos dificuldades imensas em nossas famílias, mas precisamos olhar para a cruz. Sem a cruz não tem sentido. Sem a cruz, o sofrimento não tem sentido. E sem olhar para a cruz, para que serve a família? Não serve. Aí a pessoa casa para o quê? Qual que é o motivo das pessoas casarem hoje em dia? Diminuiu muito o índice de casamento. Por que as famílias têm ainda formação em casamento? Por que as pessoas casam hoje em dia na maioria? Chutes aí. Oi? Fugir de casa. Tá? Ela tem um ambiente terrível em família, vai criar a sua família. Aí é um dos motivos. O que vai ser a nova família? Casados? É lindo, certo? Perfeito. Uma lua de mel eterna. Não. É difícil. Tormenta, e tem tormenta. É isso, tem tormenta. Outro motivo, que casam. Fazer a sua família, constituir a sua família, mas hoje em dia, por que casam menos? Nem querem ter família. Que pensam em si. Família, quando a pessoa se casa, ela quer o quê? O que ela deseja? Para ela mesma, servir a ela, que o casamento a sirva, com uma nova família, com alegria, com sexo,
com prazer, com um lugar onde você vai ter o seu jeito. Tudo isso você vai ver que é terrível. Nada disso é como você idealiza, ou pelo menos a Disney colocou. Nada disso. Nada disso. Então tudo isso é mais difícil do que parece na romantização. E aí o que eles fazem? Encerram famílias. Ou procuram outra família. Ou vai pulando de família em família. É muito simples ir lá no romance e falar carne e unha, alma gêmea, bate coração, e está no 20º casamento, que nem o autor, o cantor, pelo menos, não sei nem ser compositor. Está no, sei lá, já passou de 10, sei lá, casamento. É a unha que pula de carne em carne. Por quê? Porque serve a si mesmo. O mundo quer se servir com o casamento. E aí, quando ele percebe que o casamento não tem ele como senhor, é a mulher que manda em casa, eu achei que eu ia mandar. A mulher, eu achei que esse cara era um lorde, é um porco. Começa a entender que o que é difícil se moldar em casamento, se dissolve o casamento. Aí, prestem atenção, se a gente se serve, filhos servem pais. Hoje em dia, os pais, as pessoas entendem, filho é dificuldade, querem servir a si mesmo, renúncia, noites mal dormidas, preocupação, gasto financeiro, dificuldades, entrega, filho entrega. Não. O que está acontecendo com o índice de natalidade? Aí impacta tudo aí, todo mundo que sonha em se aposentar não vai, por quê? Porque precisa de uma nova geração trabalhadora para pagar a atual. Não vai ter. Tem muito mais velho não está morrendo, está tomando remédio. E aí não tem mais novo nascendo. Vamos acabar com a aposentadoria, você vai aposentar aos 90. Então, a questão é que as pessoas veem que isso não lhes serve. Não quero ter filho. Vocês já ouviram de muita gente, não quero ter filho? Cada vez mais, não quero ter filho. Filho é renúncia. Então, se não serve a mim, não serve. Porque não entende casamento, não entende sofrimento, não entende tormento, não entende filhos, não entende entrega, não entende renúncia, servindo a Deus. Se não entende a cruz, não entende família. Não tem como. E no dia a dia, tá? Aceita o sofrimento. Como lidar com o sofrimento? Aí a Bíblia vai trazer a igreja para esse jogo. Vamos lá. Então, próximo. Os discípulos devem se ajudar a lidar com dificuldades familiares. Famílias não devem ser isoladas na igreja. Então, a palavra de Deus nos ampara, nos ajuda, sim. Só que, como família, a gente não pode chegar na igreja, nós colocar nossa família num banco, no domingo à noite, ouvir, ir embora, isoladamente, tá? Porque ainda vira, por mais que esteja junto, está separado, ir embora e se virar. Se virar. Não tem como. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós precisamos uns dos outros em discipulado. Pessoas precisam discipular, pessoas precisam ser discipuladas por pessoas. Então as famílias não podem estar isoladas na igreja. Então, só seremos famílias piedosas quando formos irmãos uns para os outros. Isso é importante, a nossa família vai cumprir melhor o papel de família cristã quando estiver unida e alinhada com a família de Cristo. Com a família de Cristo. Então nós precisamos ajudar as famílias, ajudarmos uns aos outros, discipularmos uns aos outros e sermos piedosos uns com os outros aqui, para que isso seja possível. Por quê? Porque este é um lugar onde nós devemos iniciar aberturas de genuíno tratamento familiar. Como? Apontando a palavra de Deus, um exortando o outro, um apontando as escrituras para o outro. Já fazemos. Devemos sempre intensificar e fazer mais? Sim. Depende de cada irmão.
Não existe um aqui que é inútil nisso. Não existe. Na igreja, todo mundo que é agregado é útil à obra. Por quê? Por Deus. É graça. É graça. Simplesmente graça. O Espírito Santo capacita. Todos nós somos úteis na família de Deus. E aí, tenho problemas na família. Como tratar? Se no meio do problema familiar, esconder da igreja é o melhor caminho, a igreja tem falhado gigantescamente. É uma falha terrível. É uma falha terrível. Bom, até o autor cita de uma irmã que foi no culto de oração, participou das orações todas, esperou o final das orações, todo mundo foi, procurou o pastor e fala: olha, ora o Senhor por mim, porque o meu filho, ele foi para a faculdade, agora ele está caminhando no ateísmo. Na reunião de oração, esperou a reunião de oração com todos terminar, para depois falar particularmente com o pastor. Por quê? Ela falou: para os irmãos não ficar pensando que eu falhei como mãe. Eis o grande problema. Isso é um problemaço. Isso é uma carga. Imaginem, vocês aqui estão carregando pesos familiares. Todos nós, uns mais pesados, outros mais leves, sim. Tem diferenças, tem dificuldades diferentes, mas estão carregando pesos. Esconder é terrível. Ter que fingir e viver aqui fingido, escondendo o máximo possível, viver sob essa imagem é difícil. E pesa ainda mais, é mais um peso da hipocrisia, da inconsistência e do esconder e do sorrir querendo chorar. É mais um peso. Então há algo muito errado com a igreja se um cristão sente que precisa se proteger da igreja, se proteger a sua família, temendo expor ao invés de desejar ajuda. Óbvio, vamos lá, quer dizer que a partir de que eu disse isso, todo mundo está hábil a lidar com durezas familiares? Não, precisa de maturidade de todos nós. A pessoa vem aqui, não, sempre tem, tá? Aquela pessoa que está tão ansiosa para compartilhar, e aí é a primeira, então vou compartilhar os problemas, está acontecendo isso, e ela compartilhou com a igreja, tirou aquele peso, tirou. O que acontece? Irmãos não maduros, trazem mais 28 pesos maiores, ao apontar o dedo, ao julgar, ao fofocar, ao espalhar. Prudente está sabendo, está lá na página do WhatsApp, Facebook, olha o que aconteceu com tal família. Aí a pessoa fala, em vez de a igreja me ajudar nas minhas feridas, ela rasgou a ferida, abriu 28 vezes mais. E é esse o medo. Isso daqui é uma falha severa de todos nós. Severa, terrível da igreja. Porque o processo de cura das Escrituras é confessar uns aos outros. É achar neste lugar um lugar de confiança. É um lugar de tratar. E se nós não tratamos, se nossas palavras são rudes, se nossas palavras são apenas de murmuração e julgamento, nós não somos a igreja que devemos ser. Estamos uma igreja doente, não saudável. Precisamos encontrar aqui ajuda. Se eu chegar e falar, estou com graves problemas em casa, é pessoas que falam, opa, chegou a hora de eu ajudar. Não é sair espalhando, é ajudar, é orar, é visitar, é conversar. É isso. Isso depende de quem? Todos nós. Todos nós. Deixando claro, mas tem coisas que a gente trata só com o pastor. Ok. Só que tudo que você trata só com o pastor e fica para sempre enterrado, ainda vira aquela questão de peso de esconder. Isso tem dois problemas graves. Para a pessoa, para a própria pessoa que vive a esconder, e para a pessoa que quer expor o dela, mas só vê perfeitos ao lado. Ela quer uma comunidade de pessoas que compartilham para poder compartilhar. Ela vê que ninguém compartilha, ela também se fecha.
Opa, ninguém fala, ninguém confessa pecados, eu não vou confessar o meu. Então a abertura é importante. É nesse sentido que a comunhão vai nos ajudar a lidar com essas crises. Pois bem, voltando para o que é família, Salmo 22, 30 e 31. Mesmo com a nossa forma saudável de lidar com a família, buscando nas Escrituras, mesmo com a ajuda dos irmãos buscando nas Escrituras, Salmos 22, 30 e 31. Lendo aí, alguém pode fazer a leitura? Olha que complicado, o salmista aqui, vamos lembrar do salmista, o salmista está lá gritando o desamparo de Deus e a aflição da alma dele. Minha família foi fiel a ti, família passada, eu com a minha família atual fui fiel a ti e estou sofrendo. E olhando para o futuro, as gerações vão te servir, as gerações vão te anunciar. As gerações vão proclamar o seu nome. Ou seja, o meu sofrimento evita que a palavra de Deus continue a ser proclamada entre as gerações? Não. Meu sofrimento está nesse conjunto de servir as próximas gerações a anunciar Cristo. E quem garante as próximas gerações? Deus. Deus cuidará dos filhos, dos netos, das próximas gerações. Entenda isso, não sou eu e o meu sucesso que vai garantir a minha família, não sou eu e o meu sucesso que vai garantir o futuro dessa igreja, não sou eu e o meu sucesso que vão garantir minha família com Deus, não sou. Deus garantirá o seu povo. Entende isso? Deus garantirá o seu povo. E a nossa segurança em meio à turbulência, vendo os nossos filhos se afastarem, vendo a nossa família longe, Deus cuidará. Eu vou servir naquilo que Deus desejar, mas eu não vou entregar o meu coração ao horror. Eu vou ver o mestre dormindo na tempestade e entender que eu estou com o mestre, que eu estou com o Senhor. Não serei alguém de pouca fé. Entenderei que a tempestade vem e o Senhor está descansando. Vou descansar nele. Então, nesse sentido de que eu não sou essa pessoa, nós vamos falar muito disso essa noite também. Família é uma das maneiras de Deus nos deixar pequenos o bastante para travar a batalha que não pode ser vencida por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Espírito do Senhor. Você vai entender que não depende de você. Mas e se eu tiver um bom testemunho? Não garante. E se eu for fiel? Não garante. E se eu ensinar meus filhos devocional diário? Não garante. Faço culto doméstico a cada 6 horas. De madrugada vou, não garante. Não há nada que você faça que garanta. Nem por isso você é chamado a não fazer. Você deve fazer. E deve ser fiel. Mas isso deve te humilhar a tal ponto de você chegar na estatura que você realmente tem. Ou seja, entender a sua humilhação, entender que você é humilhado. Não que você está sendo rebaixado, porque você nunca esteve altivo, senão na sua própria cabeça. Quem é você, criatura? Quem é você para salvar a sua família? Quem é você para garantir alguma coisa na sua casa? A família é justamente mostrar que você pode conviver com uma pessoa e não salvá-la. Tem noção disso? Você pode conviver com a pessoa com qualquer esforço e não salvá-la. E aí, qual que é a conclusão? Eu sou pequeno bastante para entender que não é nada do que eu faço, mas é o que Deus faz. Confie em Deus.
Clame a Deus, dependa de Deus, não de si. Esse é o descanso da sua alma. Esse é o descanso, esse é o seu dormir e acordar. Esse é o seu permanecer sorrindo nas tribulações. Isso nos é importante, passando aí. Se fosse fácil ser família, a gente poderia fazer isso por nossa própria vontade, por nosso próprio esforço. Se fosse fácil ser família, a gente dá conta. E o que seria as Escrituras? O que seria a dependência de Deus? O que seria a dependência do Espírito Santo? O que seria a graça? Quem seria o Senhor? O que seria a salvação, se não algo operado por nós? Ou seja, salvadores. Nossa força de vontade não dá conta na nossa família. Você quer fazer de tudo para o Natal ser perfeito. Você não garante. Você depende. Você depende. Você não garante, você depende. Então, nesse sentido, nós não carregaremos uma cruz. Nós carregamos uma cruz, nós carregamos um sentido eterno de família, nós carregamos um sentido muito maior para o sofrimento. E se não fosse assim, a cruz não teria sentido. A cruz tem sentido em nós também, em nosso sofrimento, também em nossa dificuldade familiar. A cruz tem sentido em nós, em nossa dor, em nossa lágrima. Então voltamos, família é humilhante sim, por causa do pecado. Mas não é tão humilhante quanto a cruz, que nós somos chamados a carregar. Então a família vai ser um dos aspectos da sua vida inteira de humilhação. Um dos aspectos, tem outros. Tem várias outras coisas na sua vida que vão ser humilhantes. Nós citamos um aqui, o David tem citado há 3 pregações, a humilhação do trabalho. Perceberam isso? Qual que é o versículo, a chave ali? Sede submissos. Ser submisso ao meu chefe. O quanto isso é humilhante, ser submisso a um chefe. E aí fala, e se o seu chefe for bom, você está, sem bônus. Se o chefe for ruim, aí o tempero está certo, o sal está na medida certa. Se o chefe for ruim, mal, e eu ser submisso, está no ponto. Glorifica, pula de alegria que Deus te escolheu para servi-lo e servir a glória dele. Sua família está no meio da dificuldade, se alegre nas tribulações, porque a glória de Deus está sendo operada. Abrace o sofrimento para abraçar a glória. Chore aos pés da cruz. Dependa de Deus. Entregue-se a Cristo. Carregue a sua cruz. Com um vislumbre importantíssimo. Salmo 22, 17. Salmo 22, 17. Posso contar todos os meus ossos. Só essa parte, só trecho A. Posso contar todos os meus ossos. Você sabe o que isso significa no enredo do Salmo? É pequeno, mas é lembrado. Tá? Os evangelistas lembram, na hora foi lá, quebrou os ossos de um, quebrou os ossos de outro, chegou em Jesus. Por que não quebrou? É normal, tem 3 presos. 3 ali que vão morrer e precisam ficar pendurados. Quebra um, quebra outro e no do meio, sabe uma coisa, eu vou quebrar. Porque não faz sentido, não faz sentido. Pode ir por alguma coisa, para uma pessoa ter sido inventada ali, por algum sentido mas não tem sentido. E aí, perfuram com a lança, está morto. Por quê? Por quê? Sabe por que não quebraram os ossos de Jesus igual dos outros na cruz? Porque Deus tinha falado que não ia quebrar. Deus tinha dito que não iria quebrar. Ele morrerá, mas de um sentido figurado, aí a estrutura permanecerá.
aquilo que realmente o sustenta vai continuar firme, não será quebrado. O limite da dor dele haverá. O controle sobre cada chicotada, punição, carregar de cruz, o controle é exaustivo. O nosso consolo não é que não vamos morrer, o nosso consolo não é que não vamos perfurar a cabeça com a coroa de espinho, as laterais com uma lança, as mãos com pregos. Não é esse o nosso consolo. O nosso consolo é que os nossos ossos não serão quebrados. Ou seja, a promessa foi cumprida. Deus tem controle sobre o nosso sofrimento. Não está acima de Deus o nosso sofrimento. O nosso destruir não está acima de Deus. Ele controla o quanto. Ele controla até onde. Ele dá limite para o mar e para as ondas chegarem. Ele dá os limites de toda a terra. Ele cria a órbita do planeta e continua aí, de tal forma que os estudiosos entendem todos os limites do universo e falam, é uma incrível coincidência ter a vida, porque qualquer fagulha fora do lugar não haveria vida, vocês não estariam aqui. Olha como é surpreendente. Deus dá limite, e o nosso consolo em meio ao sofrimento é Deus ainda há de nos manter. Deus ainda há de nos manter. Até na cruz, posso contar todos os meus ossos. Até na cruz, posso confiar que vai se cumprir todos os detalhes a tal ponto que eu serei sustentado, que seja no íntimo, que seja na estrutura, que seja no âmago, que seja nos ossos, que seja no mais estrutural. Deus está no controle e vai garantir. Então, todo o seu sofrimento está sob a palavra de Deus, está sob o controle de Deus, está sob o limite que Deus coloca. Essa é a sua segurança. Essa é a sua segurança. Então, uma das frases, temos frases legais para colocar aí, essa daqui é: a família o leva até a cruz. A família o leva até a cruz. Se você está em Cristo, tudo na vida o conduz até ali. Não é só a família, tá? A família é um caminho até a cruz. Seu trabalho é um caminho até a cruz. Seus estudos caminham até a cruz. Seu trabalho na igreja caminha até a cruz. Tudo. Tudo é para te levar a olhar sua dependência. Olhar o sofrimento e entender o merecimento, a dignidade e a indignidade. Dignidade de Cristo e indignidade minha. Tudo nos leva até a cruz. Mas entenda que só dali é possível ver o túmulo vazio. Só ali é possível entender a ressurreição de Cristo. Só no sofrimento e na morte é possível entender a ressurreição e a vida. A família mostra, mais uma vez, que a única maneira de ganhar a vida é cedendo. É a única forma de vencer. E a única forma de vencer na vida é perdendo. A única forma de vencer na vida é perdendo. Esse é o nosso desafio. Queremos ganhar, queremos vencer em nós mesmos. E isso faz parte do nosso dia a dia familiar. Olhando para os filhos, queremos vencer. Olhando para finanças, queremos vencer. Olhando para tudo que nós temos no dia a dia, em nossa família, queremos sair vitoriosos, do nosso jeito e para nós mesmos. Só que a gente precisa entender, e a família deve nos levar até a cruz, para entender o sacrifício que existe nisso. A entrega que existe nisso. Você vai precisar se ofertar. Sacrificar a sua vontade. Sacrificar os seus talentos, sacrificar o seu dinheiro, sacrificar tempo, com a família, com a esposa, com filhos, vai precisar. Você não serve a si. Se você quiser servir a si, você vai perder eternamente. Se você quiser vencer, você vai perder.
Mas aquele que, olhando para Cristo, fala, então eu entrego a ti, eu me sacrifico, eu me rendo, eu morro para mim mesmo, este é o que levará a sua família e entregará a Cristo. Falar, fui fiel. Fui fiel. Seja feita a tua vontade. Fui fiel. Então, caminhando para o fim desta aula, último verso aí para considerarmos. Nem é a conclusão, eu coloquei uma conclusão depois da conclusão, então calma lá. Mas um verso para considerarmos. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, salvará aí, por causa de computador, liga não foi nem digitação, foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Vou adequar aqui, isso é muito maior do que família, tá? Isso é maior do que família. Mas quem quiser salvar a sua família, perdê-la. Aquele que perder a sua família por minha causa, achá-la. É isso. Se é mais em outros versos, se seu pai ou mãe é mais importante que Cristo, você não é digno de Cristo. Ofereça a sua família a Deus. Pegue aquilo que você pensa, imagem, eu quero manter a minha imagem familiar. Se você não oferecer a sua imagem familiar em confissão, ou seja, entregar a Deus, não vai dar certo. Se você não oferecer à igreja, não vai dar certo. Se você não oferecer ao devocional, não vai dar certo. A leitura bíblica não vai dar certo. Se você não oferecer a sua família em entregar-se, em perder o seu tempo, em sacrificar o seriado, em sacrificar o momento de poltrona, não acontecerá. Por quê? É por amor a Cristo. Não é simplesmente uma reversão qualquer. Nós estamos falando perder para você e perder para Cristo. É diferente. Então, você vai perder eternamente para si mesmo, ou você vai ofertar a Cristo. Perder a vida por minha causa. Ofertar a Cristo. Ofertar a Cristo. Não. Ok, eu conduzo assim, mas eu não estou na condução. Ofereço a condução às Escrituras. A Deus, a Cristo. É assim que se ganha. É assim com a nossa vida inteira. É assim com a nossa vida inteira. Vamos à aplicação. Talvez já esteja aplicado, mas deixando mais nítido. Por quê? Nós tivemos alguns anseios, lembra que a gente votou 5, eu coloquei 4 anseios principais? Primeiro, olha, eu busco ter a minha família unida na igreja. Como que a gente pode aplicar essa aula nisso? Agora não é livro, mas tentando aplicar. Tem muitas formas de aplicar. Primeiro, carregue a sua cruz, até que Cristo seja visto. A cruz de Cristo seja vista por sua família. Através do Evangelho. Então não é se entender no controle, é se entender perdendo a sua vida para si mesmo. É carregando a sua cruz, é seguindo Cristo. Como eu posso ter a minha família unida só de um jeito, seguindo a Cristo? Por quê? Porque aí você vai entender que não é você que está no controle. Se e quando Cristo quiser, todos estarão contigo. Todos estarão contigo. Há palavras muito, muito maravilhosas, que nem Agostinho em Confissões, que diz que a sua mãe, Mônica, chorou tanto, orou tanto, se dobrou tanto pedindo pelo seu filho, e ele falou, um filho de tantas lágrimas não se perderia. Isso é uma confiança, uma confissão muito legal. Mas não está em nós o garantir. Lamento, pode ser muito bonita a frase, mas não está em nós. Não é em nós, só que nós somos feitos por Deus, meios. Você está sendo o meio. Você não garante o fim, você não garante nada, mas cumpre ser fiel, e ser fiel é um dos meios que Deus usa para a salvação da nossa família. Então carregue a sua cruz, seja o meio.
Carregue a sua cruz, e que a cruz vivida em você seja vista pela sua família. E eu trago boa notícia, vocês estão aqui na CBD, não é fácil estar aqui, não é toda a igreja, já estão carregando cruz, já estão buscando, isso já é algo que vai frutificar, pouco vai, e se Deus quiser usar isso como meio, usará. Você faz a sua parte e entende-se como servo, não como senhor da sua família. Segundo, falamos sobre o nosso anseio de entender restauração e perdão em família. Opa! Se estamos falando de perder a nossa vida, que a família não nos serve, que eu devo morrer, tá aí, perca a sua vida. Falamos de perdão aqui na IBD, perca a sua vida. Você foi perdoado de muito mais. Você ganhou tanto perdão que você deve perdão. Mas deve eternamente, nunca vai pagar perdão, então você vai distribuir perdão, porque você está enriquecido de perdão. Se você não olha para a cruz, você não se entende enriquecido de perdão. Seja um discípulo, conte com outros discípulos para ajudar na sua restauração, para ajudar no seu processo de perdão. Se tiver difícil, por engano de Satanás, está não está nítido o que eu devo fazer, discipulado é importante, ajudar a seguir, confiar na igreja, precisamos disso, restauração e perdão também tem isso. Conduta perante familiares não cristãos, aqui a gente repete as mesmas fórmulas, vamos dizer assim, aplicando a aula. Primeiro, aceite a humilhação que é ser família, aceite que você vai se colocar no seu lugar como servo, aceite que você não vai apresentar para o mundo a família perfeita que você amaria apresentar, aceite essa humilhação, aceite que seu filho vai expor coisas terríveis, e você vai falar, somos terríveis, somos, minha família é uma tragédia, pode ficar tranquilo, e isso vai tirar um peso de você e do próximo, sabendo os efeitos do pecado, mas apontando para Cristo. Não adianta ficar nessa primeira parte, aceitar que somos débeis, se não for apontar para aquele que é poderoso. Então, compreendendo a queda, mas apontando para a cruz, essa é a fórmula, compreendendo a queda, apontando para a cruz, entendendo a tormenta, mas apontando para a rocha, olhando a tempestade lá fora, mas descansando com Cristo. Não pode terminar na tormenta, tem que apontar para o Senhor das tempestades. E por fim, no convívio e comunicação tão difícil em família, conviver com os mesmos erros cotidianos, com as mesmas coisas, sou casado há 20 anos, o infeliz ainda faz isso, ainda faz. Ele me enganou lá no noivado, fingiu, piorou. Novamente digo, aceite a humilhação que é ser família. Primeira coisa, aceite a humilhação que é ser família. Tá, estou num lugar difícil, estou num lugar complicado, mas para aceitar eu vou ter que entregar a minha família a Cristo, a mim mesmo, que é o principal, e consequentemente seguindo, vou contar com os outros discípulos para ajudar nessa convivência. Conte com as Escrituras, leia as Escrituras, leve as Escrituras até a sua família e conte com a ajuda dos irmãos. É isso que é entender, olhando para a cruz, as nossas famílias. Algum comentário ou pergunta? Compartilhamento final? Então, que Deus nos abençoe a entendermos a tormenta na família, mas também olharmos para a cruz para entendermos as nossas famílias. Olharmos para a cruz para entendermos as nossas famílias. Vamos nos colocar de pé, vamos orar?